Bom dia, um feliz dia, ótima quarta-feira, dia 1º de março. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje o título da lição é Ananias e Safira. Mas antes de entrarmos na história propriamente dita desse casal, nós vamos ir lá para Atos 4, onde Pedro e João são presos e estavam ali pregando sobre Jesus, né? Fizeram ali cura, né? E aí eles foram presos, foram apresentados ali perante o Sinédrio. E Pedro, com toda a autoridade, cheio do Espírito Santo, falou ali aos anciões o seguinte, né? Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome é que este está curado perante vós. Então, Pedro ali, cheio do Espírito Santo, fala que aquele homem foi curado, né? Eles foram apenas o instrumento. Deus, Jesus Cristo, que o curou, aquele enfermo. E eles, sem muito o que fazer, intimidaram aí Pedro e João para que eles não ficassem anunciando isso, né? E aí eles falam o seguinte: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Então eles acabaram soltando eles, mesmo eles ameaçando, e aí eles vão e começam a orar a Deus, né? Se juntaram ali com os irmãos e começaram a orar. E ali todos ficaram cheios do Espírito Santo, como fala lá em Atos 4, 31, 32. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E mais ainda, nós vemos aí como foi emocionante se tornar aí membro da igreja após um grande derramamento aí do Espírito Santo que nós vimos aí nesse versículo. No dia do Pentecostes, os apóstolos pregaram o evangelho com poder e milhares estavam se juntando à igreja. E aí, nesse ritmo aí, Atos 4, 34, 35 diz que não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então não havia necessidade também, né? E aí, baseado nisso, Ananias e Safira tiveram esse privilégio, né, de fazer parte dessa igreja primitiva, vê-las crescer e sentir a manifestação do Espírito Santo de forma tão marcante. Foi nesse cenário aí que Ananias e Safira obtiveram impressionados com o que estava ali acontecendo e, querendo fazer parte dessa comunidade, decidiram vender alguns bens e contribuir com os lucros para a igreja. Até aí tudo estava bem. Mas quando a gente vai para o relato lá em Atos 5, do verso 1 a 11, depois vocês podem ler, eles resolvem realmente vender a propriedade, mas eles combinam entre si e retêm parte desse preço. E quando eles vão levar aos pés lá dos apóstolos, eles não mentiram aí para Deus, né? Eles mentiram para os homens. Então nós vimos aí que, por mais que você queira ocultar a sua mentira dos homens, você vai conseguir, mas de Deus você não consegue, né? Eles mentiram para o Espírito Santo. Eles não mentiram para homens, mas eles mentiram para Deus, né? E aí Pedro questiona Ananias,
fala para Ananias por que ele fez isso, né? Depois questiona a mulher. Os dois foram tirados a vida deles, né? A princípio, a gente verifica que por que será que aconteceu isso? Por que será que eles foram aniquilados de uma vez só? As duas atitudes aí, tanto a questão da mentira, né, e de reter aquilo que não pertence a eles, né? As duas atitudes são graves e relembro aí o próprio Satanás, né, que era ganancioso e mentiroso. Se você olhar lá em João 8,44, você vai ver lá que Satanás era o pai da mentira, né? Então a punição foi severa porque eles ofenderam o Espírito Santo de Deus. No início parecia que eram sinceros em seu desejo de doar para a obra. No entanto, depois o casal ofendeu o Espírito Santo de Deus ao ceder aos sentimentos aí da cobiça. A cobiça entrou no meio aí. Começaram a lamentar o fato de terem feito aquela promessa e logo perderam a suave influência da bênção que lhes havia aquecido o coração com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Cristo. Isso está lá em Atos do Apóstolo, página 46. Em outras palavras, embora tivesse iniciado aí com melhores das intenções, a cobiça fez com que aparentassem, fingissem ser o que não eram. Em Atos 5,11 diz: sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Depois desse incidente, todos certamente devem ter sido mais cuidadosos ao devolver seu dízimo, mas esse triste relato não foi incluído na Bíblia como um aviso sobre a fidelidade dos dízimos. Não. Em vez disso, ele nos leva a pensar na seguinte pergunta: até onde a cobiça pode nos levar? Que Deus nos ajude, nos livre dessa cobiça, que não venhamos a cobiçar, principalmente, nada devemos cobiçar, mas principalmente as coisas que pertencem a Deus. Não devemos reter nada. Que Deus nos ajude a mim e a você, para que não percamos o nosso foco em Jesus Cristo, na salvação e na vida eterna. Que Deus nos dê uma quarta-feira abençoada. É meu desejo e minha oração. Amém.